7h10 em Manaus. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Mais de 70 mil pessoas foram vacinadas durante o mutirão de vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus. E o mesmo mutirão de vacinação vai agora para o interior. Capiranga e Beruri são os próximos municípios a receberem a ação. Ex-prefeito de Manaus é investigado por irregularidades em UBSs de comunidades rurais no estado do Amazonas. Olimpíadas de Tóquio entregam as primeiras medalhas de ouro e o Brasil já se encontra na disputa. E atenção, a quarta parcela do auxílio emergencial já começa a ser paga hoje para os trabalhadores nascidos no mês de junho. Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre cinema com Ivanildo Pereira na coluna Cine 7. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h12 na capital amazonense. Nesse momento a gente pede para você que acompanha o Jornal da Cidade aqui pelo site imediato que interaja conosco. Comente aí na nossa live, diga de onde você está falando e continue aqui antenado com as informações do site imediato também do Jornal da Cidade. Agora a gente vai conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: autoridades reagem à ameaça de Braga Neto contra eleições. Ministro da Defesa voltou a falar ontem sobre voto impresso em evento e pediu maior transparência e legitimidade. E também partidos se mobilizam pelo fim da PEC do voto impresso. PSDB, DEM, MDB, Solidariedade e PSD aceleram um movimento pela derrubada da proposta de emenda à Constituição PEC do voto impresso, defendida por Jair Bolsonaro. Os partidos lideram mobilização para que a matéria seja votada na comissão da Câmara na volta do recesso legislativo na primeira semana de agosto. São alguns dos destaques aqui do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E agora a gente continua, porém com o jornal Folha de São Paulo dessa sexta-feira. A gente já começa falando aí sobre o apoio da defesa ao voto impresso, que eleva a tensão entre poderes. Políticos veem na declaração de Braga Neto sobre eleição tentativa de influenciar temas que não competem à pasta. E ainda entre os destaques aqui do jornal Folha de São Paulo, maioria dos estados terá volta às aulas presenciais. Pela primeira vez na pandemia, a maioria das unidades escolares da federação vai receber aí reabrir as escolas, ainda que não necessariamente para todos os alunos. E mais, entre os destaques do jornal Folha de São Paulo, crise em Cuba derruba índice de popularidade digital de Lula. Pela favorável à ditadura, a cubana fez cair pontuação de ex-presidente em ranking, consultoria. E ainda, empresas avaliam dividendos antes de reforma. Esses foram um dos destaques aí do jornal Folha de São Paulo dessa sexta-feira. Muito bem, Rabecha, agora vamos conferir os destaques do jornal Estado de Minas, que traz como manchete principal: voto impresso abre mais uma crise entre poderes, Congresso
e Judiciário reagem à pressão do ministro da Defesa por mudança e a suposta ameaça à eleição. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal, Estação do Fogo deixa brigadas de prontidão. Olha só, em meio à estiagem que avança e aos focos de incêndio que já superam 2.000 este ano, um batalhão, muitas vezes anônimo, se destaca com um trabalho incansável. Brigadistas foram responsáveis em 2020 pelo combate de 1 a cada 5 ocorrências em Minas. Deixa eu ver aqui se temos outro destaque. É da capa do jornal. Temos aqui sobre esporte. Em jogo no Japão, muito mais que a disputa por bandeiras nacionais aberta oficialmente. Hoje, a Olimpíada de Tóquio tende a ter muito mais do que corridas por recordes e medalhas. Estes devem ser também os jogos das bandeiras políticas e sociais. Pressionado, o Comitê Olímpico Internacional flexibilizou as normas sobre posicionamento e ativismo dos atletas, antes proibidos. Mas a entrega de medalhas, a execução de hinos nacionais e as cerimônias de abertura e encerramento continuam blindadas. Esses são alguns dos destaques do jornal Estado de Minas. 7h17 aqui em Manaus. Vamos continuar falando sobre os principais jornais do país, agora com o jornal O Globo de sexta-feira, né? O Globo já começa aí falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Sou do Centrão, nasci de lá, afirma o presidente em live semanal durante esta quinta-feira, falando sobre a decisão que fez aí em escolher Ciro Nogueira para a Casa Civil. Estados tentam barrar reforma tributária. E também, após 5 anos, Rio lança os editais para ocupar o Parque Olímpico. Falando sobre as Olimpíadas aí de Tóquio, que já começaram, né? Mais destaques aí no jornal O Globo. Quando ocorrerá o controle da pandemia? Em artigo, pesquisadores da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, definem 4 possíveis cenários para o futuro da pandemia. No Brasil, a eliminação do vírus deve ocorrer no fim de 2022. A gente espera que isso seja aí feito, né, daqui para 2022, que isso acabe logo. Esses foram um dos destaques do Jornal Globo dessa sexta-feira. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz aqui como manchete principal: República repudia obsessão governista pelo voto impresso. E ainda aqui, entre os destaques, DF vacina hoje 37 anos ou mais em 100 postos, né? Aqui tem sobre o esporte um vazio no coração olímpico, impactados pela pandemia do novo coronavírus, adiados em 1 ano e ameaçados até de cancelamento. Os Jogos de Tóquio começam hoje às 8 horas com a cerimônia no Estado Olímpico. Erguida com capacidade para 68 mil pessoas, a arena receberá 1.000 convidados na abertura. Uma das atrações de hoje é a estreia da seleção de vôlei de Douglas Souza. Rabesh. E agora a gente continua falando aí do jornal 0 Hora, né? Que tem como manchete principal dessa sexta-feira sobre as internações por Covid-19. Internações em UTIs da capital caem ao nível mais baixo em 8 meses. As 231 hospitalizações registradas no painel de monitoramento da Prefeitura até às 16 horas de ontem representam a menor demanda desde 15 de novembro. Isso aí
no sul do país, na capital gaúcha. E também, Bolsonaro diz que fará pequena mudança ministerial na segunda-feira. Sem detalhar alterações, o presidente afirmou que os novos ministros foram escolhidos com critério técnico. E também, aqui entre os destaques do jornal 0 Hora, Colorado precisa ganhar para passar as quartas de final da Libertadores. Destaques aí entre o jornal 0 Hora, vacinação de adolescentes com comorbidades começa em 6 postos da capital. Obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares estão na lista desta etapa. As unidades de saúde aplicadas as doses de forma escalonada, iniciando pelos jovens de 15 a 17 anos de idade. Destaques do jornal 0 Hora dessa sexta-feira. 7h21 na capital amazonense. Nós continuamos informando você aqui no Jornal da Cidade. Previsão do tempo. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de clima parcialmente nublado, com sol e muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Jornal da Cidade. Agora vamos falar sobre a Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.444 novas mortes pela doença, totalizando nesta sexta-feira 547.134 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.155, o menor registro desde o dia 26 de fevereiro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17% e aponta tendência de queda, sendo o 26º dia seguido de queda nesse comparativo. O Amazonas registrou 601 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 413.146 novos casos confirmados desde o início da pandemia. Dos novos casos, 474 foram aqui na capital amazonense. Na quinta-feira, também foram confirmadas mais 9 mortes pela doença. O número de vidas perdidas subiu para 13.462 óbitos. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. Destacamos para você que o Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. Vamos atualizar agora a vacinação no país contra a Covid-19. A população brasileira que está totalmente imunizada contra a doença, ou seja, que tomou a segunda dose ou a dose única de vacina contra a doença, já passa de 17,25%. São 36.533.170 pessoas imunizadas com as 2 doses ou com vacina de dose única. Os que tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 chegaram a 93.225.911 pessoas, que corresponde a 44,03% da população de ontem para hoje. 4 capitais do Brasil suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, por falta de doses, Rio Branco, São Luís, Campo Grande e também João Pessoa informaram que aplicarão somente a segunda dose da vacina. E aqui no Amazonas, o mutirão de vacinação realizado em Manaus entre a quarta e a quinta-feira, dias 21 e 22 de julho, bateu a meta de mais de 70 mil doses aplicadas. De acordo com o governo do estado, a população com 18 anos ou mais não decepcionou e ultrapassou a meta inicial, que era de 60 mil doses.
O governador Wilson Lima anunciou mais 2 mutirões de vacinação contra a Covid-19 para o próximo sábado, dia 24 de julho. Desta vez será nos municípios de Caapiranga e Beruri. É isso mesmo, o anúncio foi feito durante live pelas redes sociais, transmitida da Arena da Amazônia, um dos 3 pontos onde ocorreu até meia-noite desta quinta-feira a 3ª edição do Mutirão Vacina Amazonas, aqui em Manaus. No município de Caapiranga, a meta é de aplicar 500 doses, sendo que o público-alvo é toda a população adulta a partir de 18 anos de idade. O mutirão será na Praça de Alimentação do Santo Antônio, das 9 horas às 16 horas, com a ação para aplicação de primeira dose. Já em Beruri, a vacinação é para a primeira e a segunda dose, com a meta de aplicação de 400 doses. O mutirão começa às 8 horas no porto hidroviário do município, onde será atendido toda a população a partir de 18 anos de idade. Os mutirões são realizados conforme novas remessas de imunizantes enviados ao Amazonas pelo governo federal e também por meio do Ministério da Saúde. Então, o governo do estado envia aos municípios equipes de vacinadores e técnicos da FVS para trabalhar em conjunto com servidores do interior. Trânsito. Agora vamos com a primeira participação da repórter Edila Chaves, aqui no Jornal da Cidade, que vai trazer informações para a gente sobre o trânsito. Bom dia, Edila. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rabessi Cabeste. Bom dia também ao Zé Gotinha, né? A nossa equipe já está nas ruas da cidade, onde trazemos a informação não apenas do trânsito em si, na rua, mas também via fluvial, viu? Já entraremos em live, onde estamos apurando o caso ocorrido durante a noite de ontem, próximo à Marina do Davi. A colisão entre 2 lanchas acabam por ter ali 2 homens desaparecidos em meio líquido. A nossa equipe está tentando apurar para saber mais informações e identificação dessas vítimas. Bom, falando já sobre a capital em si, o trânsito aqui na avenida... Na estrada da Ponta Negra, gente, próximo ao 19º Distrito Integrado de Polícia, onde nos encontramos, ele está um pouquinho lento. Isso devido a alguns motoristas que ficam na dúvida se pegam para a direita ou para a esquerda, né? Para seguir seu trajeto até o trabalho. Então, motoristas, vamos ficar mais atentos quanto a isso, viu? Não espera chegar em cima para dar ali a seta, não. O Jonathan geralmente é assim, antes de fazer a curva, ele verifica, ele define ainda se vai dar o sinal ou não, né? E também ali na Avenida Constantino Neri, o trânsito fluindo. Temos também na Max Teixeira uma pequena lentidão, mas isso devido a questões de dúvidas, né, em qual mão irá pegar ali na avenida. No demais, estamos seguindo sobre os carros. Eu acabei de ainda há pouco, somente este, da colisão entre 2 lanchas. Está certo, Edila. Obrigado pelas suas informações nessa sua primeira participação aqui. Daqui a pouco você volta, né, fazendo o resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada. Trânsito. 7 horas e 29 minutos em Manaus. Para você que acompanha o Jornal da Cidade aqui pelo Facebook do site Imediato, a gente já pede que você diga de onde está falando, né? Para você que interage conosco aí no Facebook, que já a gente vai estar lendo aí os comentários dos participantes, não é, Thiago? É isso mesmo. E agora a gente continua aí falando sobre informação. Os trabalhos de recuperação do Parque Cidade da Criança, localizado no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, foram iniciados nessa quinta-feira pela Prefeitura de Manaus. Ao longo da quinta, mais de 100 servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana atuaram nos serviços de podagem, capinação, varrição, lavagem e limpeza do parque, que está fechado ao público desde março de 2020 em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas olha, Rabesh, o parque, que é aqui pertinho, né, estava aí completamente abandonado, foi deixado
pela gestão passada, completamente abandonado, uma situação realmente precária, e agora o Parque da Criança aqui no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, já aí começando a ser revitalizado pela gestão atual. O espaço, ele está sendo recuperado por determinação do prefeito Davi Almeida para que seja entregue e reaberto no dia 12 de outubro, aí, no Dia das Crianças, onde essas crianças poderão ir até o local acompanhadas dos pais com todos os equipamentos de proteção individual. O governador Wilson Lima lança o programa Educa Mais Amazonas, que reúne 13 projetos prioritários com investimentos da ordem de 400 milhões de reais para a educação nas redes públicas estadual e municipais de ensino. Para formalizar as parcerias e investimento nas redes municipais de ensino, será assinado o Pacto pelo Fortalecimento da Educação no Amazonas com prefeitos dos 62 municípios do estado. O programa Educa Mais Amazonas foca em 4 eixos definidos como prioridade pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. São eles: recuperação da aprendizagem, qualificação e reconhecimento dos profissionais da educação, preparação do estudante para o futuro e meio ambiente, e também sustentabilidade. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, realizou durante a quinta-feira uma ação de cidadania na comunidade Monte Sinai, distante 80 quilômetros da zona urbana. Ao todo, foram realizados mais de 580 atendimentos. Entre os serviços, as famílias tiveram acesso à emissão da segunda via do RG e da certidão de nascimento, sessões de embelezamento, realização de roda de conversa com as mulheres, entre outras atividades oferecidas pela SEMASC, na qual a secretária Alessandra Campelo esteve presente representando o governador do estado. Jornal da Cidade. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, alerta sobre as enfermidades do tambaqui, que necessitam de uma série de cuidados por parte do piscicultor. Devemos destacar que o peixe pode sofrer com vários protozoários, mas isso é um problema na piscicultura, não um problema causado ao ser humano. No caso, um peixe doente pode contaminar toda uma criação, fazendo com que o proprietário do viveiro perca toda a produção. Sobre isso, o pesquisador Roger Crescêncio, que já está na linha com a gente, vai explicar melhor. Bom dia, pesquisador. Opa, bom dia, tudo bom? Doutor Roger, em relação a essas notícias sobre doenças no tambaqui, o que realmente está acontecendo e essas enfermidades, esses males, no peixe, eles podem afetar os humanos? Olha, existem algumas doenças que acontecem com o tambaqui no cativeiro, na criação, e dá muito problema para o bolso do piscicultor. Nenhuma doença que a gente identificou no tambaqui até agora faz mal para o consumidor. Você pode comprar tranquilamente o peixe, entendeu? Certo. Não são o que a gente chama de zoonose. Quando você tem uma doença no animal que passa para o ser humano, a gente chama zoonose. No cultivo do tambaqui ainda não existe isso, tá? Ele faz o peixe crescer menos, ele gastar mais e ser mais gastoso, mais custoso para o piscicultor, não para o consumidor. E essa questão da doença, urina preta. Que doença é essa? Como é que ela afeta esse peixe, essa espécie? Não só o tambaqui, O tambaqui e mais 5 espécies de peixes podem causar a doença da urina preta. Olha, na verdade isso aí é bem interessante, É uma toxina que surge na carne do peixe, E que pode fazer mal para o ser humano, pode dar rabdomiólise, que é essa quebra de músculo e tal, dá vários problemas, essa urina aí. Mas o interessante é que nunca, em toda espécie de peixe, nunca ela foi identificada em peixe de cativeiro.
Nunca, de todas as espécies identificadas, nunca foi de cativeiro, sempre foi de pesca, sempre foi do ambiente selvagem. Ah, tá? sim. Isso Ambiente muito natural provavelmente mesmo, alguma né? coisa que o peixe come lá no fundo, ou uma mudança de uma floração de alga ruim que tem lá na água, que o peixe passa e se desenvolve essa toxina na carne dele, né? No cativeiro isso nunca foi identificado. Entendi. E de que forma, né, isso afeta aí a produção, o setor da piscicultura, essa questão das doenças nesses peixes, então, criados em cativeiro? Sim, afeta, ainda mais porque alguns setores tentam jogar para a piscicultura, para culpar a piscicultura. Teve uma vez que a primeira vez que eu vi, acho que foi no 90 e pouco aí, não sei, aconteceu com um pacu daqui da Amazônia, pacuzinho manteiga, que não é criado em cativeiro. As pessoas pegaram, tiveram essa doença e culparam a piscicultura. Você viu, não? Piscicultura, tambaqui, foi com pacu, falaram que foi com tambaqui. Anos depois, acho que 4 anos atrás, ocorreu com tambaqui. Só que eu conhecia uma parente das pessoas que passaram mal. Eu fui ver, foi tambaqui de pesca. Pegou lá em Itacoatiara, interior de Itacoatiara. Entendeu? Então sempre vem para a culpa da piscicultura. Aí já inventam que a piscicultura tem hormônio, não sei o quê. Não tem hormônio nenhum em ração nenhuma. Nada de tambaqui de piscicultura, peixe de piscicultura faz doença, causa mal. Pois é, né? E aí, então, doutor, tem essa questão da rejeição do peixe, né? Que vem dessa produção aí da piscicultura, né? Sim, às vezes tem um lobby por trás, né? Porque a piscicultura é concorrente direta da pesca, né? Então, às vezes, a pessoa sente que o consumo da pesca está diminuindo, aí o cara joga a culpa para a piscicultura para ver se diminui um pouco, se ele volta a vender mais, entendeu? Existe um certo lobby por aí. Mas isso aí não tem nada a ver, essa criação de peixe cativeiro com o desenvolvimento de doença, não. Tá? Doutor, no caso dessas doenças, explique pra gente, esses parasitas, então, eles prejudicam apenas a saúde do peixe, né? Que, no caso, inclusive, tem o ganho de peso prejudicado, é isso mesmo? Sim, é isso. Os parasitas, muitas vezes a gente nem vai ver esse parasita, né? Ele está no peixe quando o peixe está na água lá. Quando o peixe tirar da água, boa parte, alguns tipos de parasitas que são externos já caem, já morrem, já não acontece, né? É tipo é como se fosse um carrapatinho que está do lado do peixe raspando ele. Ele irrita o peixe, mas isso nem chega no consumidor. E a pior doença que a gente tem é o acantocéfalo. A acantocéfalo é como se fosse um vermezinho que fica no intestino do peixe lá, comendo a ração que ele comeu, né? Então, em vez do peixe aproveitar a ração, esse parasita, esse acantocéfalo, aproveita essa ração. Então, ele cresce muito mais lento, se fosse como um peixe com verminose. Só que quando o peixe é tirado da água, que você passa a primeira faca, a primeira coisa é que tira o intestino. E então, esse parasita vai todo embora. Isso nem chega perto do ser humano, do consumidor final. Olha, muito bom. Então, é retirado aí para quando o peixe é tratado para o consumo, né? Ele é eliminado, o parasita. Sim, a maior parte quando tira da água, o parasita já fica na água ou morre, porque ele não vive fora da água. E quando chega também para tratar, passou a faca, ele sai no intestino, né? E mesmo que tivesse um maluco que gostasse de comer intestino cru de peixe, esse parasita não ia fixar no intestino do cara e ia sair. Não ia ter jeito da pessoa nem querendo se contaminar, ela não ia conseguir. Tá. Em quais estados, em quais regiões que tem mais sido diagnosticado, verificado essa questão dessas doenças da piscicultura, doutor? Olha, isso aqui está espalhado pelo norte do Brasil. A pior doença que causa realmente perda na produção, que faz o piscicultor ter mais prejuízo, é o acantocéfalo. As outras doenças têm tratamento fácil. Você administrou um negócio lá, rapidinho você dá um jeito, você resolve. O acantocéfalo surgiu aqui a praga, começou aqui em Rio Preto da Eva, espalhou por Amazonas, passou para Roraima, chegou em Rondônia, já está no Mato Grosso. Tá? Esse é o principal ponto de ataque. Doutor, agora tem como evitar essas doenças nos peixes, né? O que os piscicultores devem fazer? Quais são as orientações para os piscicultores para evitar, né, que se tenha peixes com doenças? Bom, duas coisas. Primeiro, evitar contaminação. Esse parasita não aparece do nada. Ele vem de outro peixe contaminado, de outra água contaminada. Então, evite pegar peixes
e água de outros tanques, de outra piscicultura, levar para a sua piscicultura, para o seu tanque, tá? Nisso também está incluso redes, material. Se você vai e empresta uma rede para o vizinho que está contaminado, você enfia aquela rede na água, aí você traz para a sua piscicultura, enfia aquela rede lá dentro da sua, você já contaminou sua água, vai contaminar o peixe, vai desenvolver. Então, primeira coisa, evitar contato. Tá? Evitar estar tendo transferência de peixe e de água de fazenda para outra. Isso também conta a roupa de funcionário, né? O funcionário entra no tanque do vizinho lá, com a roupa molhada, vem para o seu, essa roupa molhada vai trazer também parasita, então pode infectar o seu. E outra coisa é evitar introduzir peixe da natureza. Evite, eu quero um tambaqui, eu quero pegar a levina. Foi assim que começou a cantocéfalo. Tá? Uma fazenda decidiu pegar peixe da natureza, e na natureza o tambaqui sempre tem a cantocéfalo, só que lá não tem estrago econômico, ninguém está gastando nada, não tem ração, e levou para uma fazenda que contaminou a primeira e foi contaminando de fazenda em fazenda, entendeu? Então evite também pegar tambaqui da natureza. Certo. E é possível verificar alguma alteração no comportamento do peixe em tanque? Olha, depende, vai de doença para doença. Cada doença tem uma alteração. Mas nessa principal do acantocéfalo, que causa maior prejuízo econômico, você vai perceber mesmo no ganho de peso do peixe. Tá? O peixe vai comer a ração e vai crescer muito pouco, né? E não vai desenvolver. Justamente porque a ração que ele come, uma parte é absorvida por ele, outra pelo verme. Então o verme fica se nutrindo no lugar do peixe. Então, principalmente pelo ganho de peso, o cara vai perceber que o peixe dele está contaminado. Tá. Então, doutor, só para a gente concluir fazendo um resumo, né, essas doenças na piscicultura, elas prejudicam os produtores. Não há registros de humanos afetados com esses tipos de doença, né, da piscicultura. Não há registro nem chance. Como eu te falei, o pior parasita é do peixe. Se a pessoa intencionalmente quiser se contaminar, ele não consegue, entendeu? Não tem registro. Essa doença de REF, rabdomiólise, né? Isso tudo aí geralmente acontece com peixe da natureza. Peixe que passou por uma água com uma certa qualidade, que se contaminou lá com algumas algas lá de um jeito e desenvolveu uma toxina na carne dele. E geralmente essa água, esse jeito tudo acontece na natureza. Em piscicultura isso nunca foi identificado, independente de que espécie seja. Olha, está certo. Obrigado pela sua participação, pesquisador Roger Crescêncio. Foram excelentes aí esclarecimentos sobre essas questões. Bom dia para o senhor. Nada. E um bom final de semana. Ok, obrigado. Precisando lembrar para estar aí. Bom final de semana. Está certo. Rabesh. Jornal da Cidade. 7h43 na capital amazonense. O governo do Amazonas entregou no município de Careiro, que fica a 88 quilômetros de Manaus, um total de 1.380 cestas básicas que vão garantir a segurança alimentar de pescadores em situação de vulnerabilidade social atingidos pela cheia. As entregas aconteceram na sede do município e no distrito do Araçá. As cestas básicas vão contemplar os associados do Sindicato dos Pescadores Artesanais de Careiro, o Sindipesca, a Associação de Pescadores Profissionais e Artesanais do Careiro e a Colônia de Pescadores Z49, na sede do Careiro e Purupuru. As entregas foram feitas pela secretária de Estado de Assistência Social, Alessandra Campelo, que representou o governador Wilson Lima na atividade, reforçando a importância da chegada nas cestas básicas para as famílias de pescadores artesanais no local. O objetivo de desejo dos atletas, as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, vão começar a ser entregues na noite de hoje, no horário de Brasília, horas depois da abertura. A primeira, inclusive, sairá do tiro esportivo, que terá a final feminina da carabina de ar de 10 metros, às 22h45. Ao longo da madrugada, de sexta para sábado, outras modalidades também terão pódio, rachamento de bandeira e hino nacional nos altos-falantes. Tiro com arco, esgrima, ciclismo de estrada, taekwondo, levantamento de peso e judô, esporte no qual o Brasil historicamente tem bom retrospecto.
Polícia. Voltamos a falar com a Edila Chaves, a Edila que agora vai fazer um resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada. Bom dia mais uma vez, Edila. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão acompanhando a transmissão. A nossa equipe, neste momento, está indo sentido a Marina, onde vamos começar, então, nosso trabalho a respeito das buscas que foram reiniciadas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo informações que nós tivemos, por volta das 9h10 da noite de ontem, ocorreu uma colisão entre duas lanchas, isso na proximidade da base fluvial da Polícia Ambiental, ou seja, na Marina do Bavi, né? Dentre este acidente, nós temos ali duas pessoas desaparecidas em meio líquido. Seriam 2 homens. Não temos ainda com precisão as informações sobre a identificação dessas vítimas, até porque o caso ainda está sob investigação. Durante esta manhã estiveram presentes no 19º Distrito Integrado de Polícia 2 jovens e o proprietário da lancha, a qual não teria virado, né? Apenas a segunda que teria virado, e com isso teriam ali o desaparecimento de 2 pessoas. Na lancha, que seria, vamos colocar assim, as vítimas, né? Estariam 2 mulheres e 2 homens. As mulheres conseguiram salvar, principalmente por estarem com a boia, né? Estariam com colete salva-vidas, e os 2 homens, infelizmente, acabaram indo ao fundo. Para vocês terem ideia, nem a lancha nem esses homens foram encontrados. Eles estariam vindo de uma comunidade, estariam retornando de uma igreja. Já a lancha que teria ocasionado o acidente não chegou a virar, estando nela o piloto, o proprietário e 2 jovens. O proprietário e as 2 jovens já prestaram esclarecimento na delegacia, foram liberados, e até o presente momento somente a questão das buscas desses 2 homens, onde a nossa equipe está partindo agora para tentar trazer informações minuciosas a todos. Então, no caso, Edila, ocorreu aí uma colisão, né, entre essas 2 lanchas. Exatamente. Está certo, Edila Chaves, obrigado pela sua participação mais uma vez. Polícia. Atenção, trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nascidos no mês de junho, a Caixa Econômica Federal deposita hoje a 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro que é depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR Code. O saque originalmente está previsto para ocorrer em 10 de agosto, mas foi antecipado em cerca de 3 semanas por decisão da Caixa. A nova rodada do auxílio, que previa 4 parcelas, foi prorrogada com mais 3 pagamentos e acontecerá até outubro. A expectativa do governo federal é ganhar tempo para o avanço da vacinação contra a Covid-19. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Vamos mudar agora de assunto e começar a falar sobre política, não é, Thiago? É isso mesmo, Rabeste. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um comentário durante sua live semanal e praticamente se explicou para citar sobre as falas do senador Ciro Nogueira, do PP, que já o chamou de fascista em outras vezes. O presidente afirmou que isso seria uma coisa do passado e que, abre aspas, as coisas mudam, fecha aspas.
Ciro Nogueira foi escolhido por Bolsonaro para ocupar o Ministério da Casa Civil. Segundo o próprio presidente, o objetivo da troca do general Luiz Eduardo Ramos, atual ministro por Nogueira, tem o objetivo de facilitar a relação entre o governo federal e o Congresso. Em 2018, Nogueira apoiou o candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno das eleições presidenciais. Em 2017, ele chamou Bolsonaro de fascista e preconceituoso em uma entrevista a um programa de uma emissora. Ao citar que colocaria Ciro Nogueira na Casa Civil, várias pessoas não estavam entendendo o ocorrido e começaram a criticar em redes sociais e também em outros meios de comunicação. Desse modo, Jair Bolsonaro se explicou e ainda permaneceu com a decisão de colocar seu suposto antigo rival no cargo, no lugar de seu melhor amigo de longa data. 7h51 na capital amazonense. Mais uma vez, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades no funcionamento de 2 unidades básicas de saúde que funcionam na zona rural de Manaus. As irregularidades foram identificadas pelo Ministério Público do Amazonas em 2019, ou seja, na gestão do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, do PSDB. Com a medida, a promotora Luiz Sandra de Menezes, da 50ª Promotoria de Justiça da Saúde, quer identificar e verificar a efetividade das providências adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa. A investigação das irregularidades das UBS da comunidade do Pau Rosa, localizada no quilômetro 21 da BR-174, e também UBS do ramal da cooperativa, que funciona de forma atrelada à primeira, atestam que as duas desatendem os padrões mínimos de funcionamento das unidades, tanto sob o aspecto estrutural quanto de recursos humanos disponíveis. Dentre as irregularidades, destacam-se o manejo inadequado do armazenamento de medicamentos, desorganização dos ambientes, falta de espaço adequado para os diversos serviços prestados à população, além do péssimo estado de conservação de materiais e equipamentos. O vice-governador Carlos Almeida informou em nota na quinta-feira que teria protocolado na Casa Civil um pedido de exoneração do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Luizmar Bonatti. Ele teria feito o pedido durante uma viagem do governador Wilson Lima a Brasília. Almeida justificou o pedido de exoneração como um ato de extrema necessidade diante do escândalo que a permanência do secretário representava à frente da pasta. Segundo ele, o Estado vem sendo vítima de uma infinidade de desvios éticos que, segundo investigações, atingem também a segurança pública. Como o ato não foi publicado no Diário Oficial, ele não tem validade. No entanto, a polícia investiga a origem de um documento que circula na internet e que estabelece a exoneração com a imagem do Diário Oficial da União, como se fosse publicado. Algo que teria sido realizado. Sobre esses assuntos, vamos discutir agora com Bruno Mazieri na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rabeste. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira. Bruno, qual é a avaliação sobre essa decisão tomada pelo vice-governador Carlos Almeida? Então, Thiago, é bom a gente esclarecer como é que funcionou isso tudo, né? Para poder entender. Na quarta-feira, de quarta para quinta, o vice-governador, num ato unilateral, né? Sem discutir com ninguém, quis publicar a exoneração do secretário de Segurança Pública, Coronel Luizmar Bonatti, e em seu lugar colocar o comissário de polícia Mário Alfiero, que já tinha sido diretor-presidente da imprensa oficial, lugar onde é feita a publicação do Diário Oficial, né? Órgão pelo qual é feita a publicação do Diário Oficial. E aí que ficou-se sabendo isso antecipadamente e a publicação não chegou a ser feita, né? A exoneração do Coronel Bonatti não chegou a ser feita. Ponto. E aí, ao longo de toda a quinta-feira,
ficou-se sabendo aí de como havia funcionado, inclusive com o pronunciamento do próprio Carlos Almeida e também do governador Wilson Lima a respeito do assunto. O que me chama a atenção nisso tudo, Thiago e Rabeste, você que nos acompanha nesta sexta, é que não é de hoje que o vice-governador do estado vem tomando atitudes arbitrárias, né, e querendo sempre criticar o governo Wilson Lima, do qual ele é o vice-governador. Me pergunta se ele acha que o governo está tão em estado de calamidade, como ele sempre faz questão de falar, que está passando por problemas, porque ele, então, não pega e sai do governo. Não seria mais fácil, de repente? Porque, assim, ele foi secretário de saúde durante um período, foi chefe da Casa Civil, saiu da chefia da Casa Civil no dia 18 de maio de 2020 e, desde então, parou de despachar no governo do estado. Porém, continua recebendo seu salário de vice-governador, que vai pouco mais de R$30 mil. Então, eu me pergunto até que ponto essa relação e essa função de vice-governador deve ser ocupada pelo Carlos Almeida. Até que ponto essa relação dele com o governo do estado deva permanecer do jeito que está. Se a gente está incomodado, né, com a situação da casa, a gente que se retire. Acredito eu que essa deveria ser a atitude mais correta por parte do vice-governador. E não ficar tentando desfazer atos e gerando uma polêmica em cima de um governo que está tentando a todo custo aí levar para a população o melhor no final desse governo, já que ano que vem tem eleição, sendo que a gente passou aí por uma crise de pandemia, a gente ainda está na pandemia, então foi bastante sofrido, teve a questão de enchentes, tem a questão econômica, então você criar factoides para gerar um desconforto dentro do governo, não acredito que seja a melhor iniciativa, tendo em vista que agora o Carlos Almeida é do PSDB, que é o mesmo partido do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, e com certeza deve ter aspirações políticas para o próximo ano. Então, acredito eu que ter essas atitudes acaba desgastando uma imagem que já está desgasta por conta de todos os outros factores que foram criados ao longo do governo Wilson Lima. Então, na verdade, o objetivo é de causar instabilidade e danos ao governo. A sensação que dá é essa, eu não posso te afirmar que é isso, porque, né, seria muito incorreto da minha parte. Porém, a sensação que nos passa é essa, é de criar um factoide e de criar uma instabilidade dentro do governo do estado. Ele ameaçou, disse que vai procurar questões, vai procurar a punição criminal e administrativa para aqueles que não cumprirem a exoneração do Coronel Bonatti, sendo que o governador Wilson Lima já está no Amazonas, né, já está em Manaus, onde fez uma live de dentro da Arena da Amazônia, onde acontece aí o vacinaço, mais uma edição do vacinaço. E aí eu me pergunto, até que ponto isso é bacana para o próprio Carlos Almeida? Envolver uma outra pessoa, como foi o caso do comissário de polícia também nessa história toda, enfim, são situações que são criadas que geram desconforto e um desgaste não apenas para a imagem do governo do estado, mas também para o próprio Carlos Almeida, que tem essas atitudes frequentemente, como a mídia toda e a gente, inclusive, tem publicado nos últimos meses. Então, me causa uma estranheza da permanência do Carlos Almeida nesse cargo, em receber o salário dele de vice-governador de mais de R$30 mil, sem estar despachando no Palácio do Governo e, obviamente, desgastando uma imagem que poderia ser, de repente, utilizada na eleição de 2022. Pois é, o governo, Bruno, classificou como um ato gravíssimo, né? Inclusive falou sobre fraude em documento. Isso é gravíssimo. Se for, de repente, feita uma investigação e levantado que há uma fraude nesse documento, isso é mais grave ainda, porque envolve o que deveria ser o braço direito do Wilson Lima, que é o vice-governador. Agora, é bom a gente lembrar também que dentro dessa questão, o vice-governador justificou que na ausência do governador, ele seria o governador em exercício. E no que foi levantado pela gente, a Constituição do Estado só trata desse assunto, né, quando o vice-governador assume interinamente,
quando o governador fica afastado por mais de 15 dias, que não foi o caso. O Wilson Lima passou 24 horas, nem 24 horas, acredito eu, longe do Estado, porque estava em Brasília cumprindo uma agenda junto ao governo federal e teve que se ausentar. Então, assim, se todas as vezes agora que o governador Wilson Lima viajar e o vice-governador tiver atos como esse, gera uma instabilidade, uma confusão e um desgaste dentro do próprio governo, algo que não é necessário nesse momento. Repito, o Carlos Almeida tem uma profissão, ele é defensor público, né? Concursado, e poderia muito bem exercer a função de concursado dele dentro da Defensoria Pública se ele não estivesse satisfeito com o governo do Estado. Permanecer no governo do Estado do Amazonas recebendo e não trabalhando é no mínimo duvidoso. Então a gente precisa entender que, acredito eu, que se a gente não está contente onde a gente está, a gente deve se retirar. Então, fica aí esse questionamento e esse pensamento para que a gente entenda o que de fato tem acontecido dentro do governo do Estado do Amazonas. Bruno, algum outro destaque do site O Poder? E a gente falou ainda há pouco, né, o Thiago, a respeito da Casa Civil lá de Brasília, da saída do Onyx Lorenzoni. Ontem o presidente Bolsonaro, para justificar, né, essa convocação aí do senador, ele disse que ele era do Centrão. Então todo mundo achava até então que o Bolsonaro era um político de direita. Ontem ele assumiu que ele era do Centrão, porque ele já tinha sido do PP, do PTB, do PSL, do PRB e do PPB. Então, na verdade, durante uma entrevista à rádio Banda B de Curitiba, o presidente Bolsonaro disse que era do Centrão, e isso gerou uma série de comentários, né? Primeiro, porque ele já tinha sido feito críticas sobre o Centrão em outras oportunidades, seus apoiadores já tinham criticado o Centrão em outras oportunidades, e agora, nesse momento de instabilidade política, com inúmeros processos de impeachment, com uma CPI da pandemia acontecendo e tendo como alvo principal o presidente Bolsonaro, ele vem e diz que é do Centrão para, de repente, tentar aí segurar os processos de impeachment e ter um apoio maior, tanto do Congresso, de uma forma geral, do Congresso Nacional, né? Olha, Bruno, e em relação à CPI da Covid, né? Parece que vai ter aí a reconvocação da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina. A secretária, ontem, né, de gestão. Ontem vazaram os vídeos dela, né, ensaiando aí para depor na CPI da pandemia. Isso. Com diversos comentários, até algum certo deboche utilizado nas falas dela. E aí, provavelmente, isso deve acarretar na reconvocação dela para comparecer na CPI da pandemia e explicar como se deu esse ensaio para que ela pudesse depor lá no Senado Federal. Pois aí tem essa questão aí, né, de também terem promovido o uso da cloroquina aqui em Manaus, inclusive trouxeram umas tendas para cá para atender a população, né? Isso, Thiago, isso tem sido alvo de inquérito, né? Está sendo investigado o uso da cloroquina, tem a questão do aplicativo, né, que falava aí que a pessoa deveria procurar um tratamento precoce e tudo mais. Enfim, são uma série de brechas que são deixadas e que estão sendo aí investigadas tanto pela CPI da pandemia quanto pelos órgãos responsáveis. E a doutora Mayra é um dos alvos, porque, enfim, esteve presente no estado do Amazonas e foi responsável aí pelo lançamento do aplicativo que pedia aí, que indicava o uso do que seria o tratamento precoce. Tá certo. Obrigado, Bruno, pela sua participação aqui mais uma vez. Bom final de semana para você. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rabeste. Até segunda-feira. Opoder.com com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Agora são 8h04 em Manaus. Vamos trazer agora as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no valor do leite composto, leite em pó. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do quilo do produto, sendo o pacote pequeno de 120 gramas, é de R$ 2,00 em um mercadinho do bairro Cidade Nova.
O mesmo produto está com o preço máximo de R$ 3,50 em um mercadinho do bairro de Educandos, já na zona sul da cidade, né? Exatamente, Tiago. E para mais produtos, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Cine 7. Com Ivanildo Pereira. 8h05 em Manaus. A gente vai falar de cinema nessa sexta-feira. Dia de falar aí com o Ivanildo Pereira, que vai trazer as novidades, os detalhes dos novos filmes em cartazes e as novidades do fim de semana. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bom? E aí, o que você tem de novidade pra gente nessa sexta-feira e também aí no final de semana? Bem, começando pelos cinemas, né, que voltaram e parece que está tudo indo bem, né, por enquanto. Temos a estreia aguardada, né, do filme Um Lugar Silencioso, parte 2, né, nas telas de Manaus, está estreando aí em praticamente todos os complexos. E a continuação daquele filme de sucesso de 2018, né, que foi adiado pela pandemia e coisa e tal, era para ter estreado ano passado. O primeiro filme chamou muita atenção, né, eu acho um filmaço também, e pelo seu suspense, né, pela forma como lidava lá com a questão do som e do clima de filme apocalíptico, né, que criava. Esse segundo leva a história adiante, né, que acompanha mais um pouco ali da família vivendo naquele mundo dominado pelos monstros e eles não podem fazer barulho. Então, para ver na tela grande, é uma grande experiência, né? Então fica aí a recomendação para Um Lugar Silencioso, parte 2, no cinema, no Manaus. Um Lugar Silencioso, parte 2 nos cinemas, né? É bem legal para quem gosta de suspense, é isso? Isso, suspense e terror, né? Tem um pouquinho de uma pegadinha de terror. Esse segundo um pouco menos do que o primeiro, né? Mas ainda tem um suspense bem bacana lá. Inclusive, Ivanildo, tem também sobre nostalgia, né? Estreia de Mestres do Universo, salvando Eternia na Netflix, é isso? Pois é, né? Tem a lenda do He-Man, né? Eu acho que é uma atração que vai agradar as crianças nesse fim de semana, né? Para fazer maratona, e também os pais das crianças, né? Que com certeza devem ainda querer assistir nessa nova produção. É uma nova série animada, né? Do personagem He-Man, retomando, né, aquele universo lá dos desenhos dos anos 80. É praticamente uma continuação dos desenhos dos anos 80, então tem um estilo de animação ali meio próximo, meio parecido, né, para evocar bem a nostalgia, né? E está sendo bem elogiada a série, né? Estão chamando estão elogiando bem os roteiros, né? Ainda não pude assistir porque estreou hoje, né? Mas os roteiros estão sendo bem elogiados e a qualidade da animação e a dublagem também. Então, para quem quiser aventura e se divertir aí com a garotada e também fazer uma viagem nostálgica, né? Mestres do Universo está de volta, né? He-Man está de volta e a atração aí do fim de semana para Netflix. A produção executiva é do Kevin Smith, né? Que é um dos nerds de todos os tempos, né? Diretor de vários filmes aí de sucesso. Então, acho que a série está em boas mãos, né? Uma boa dica aí para esse fim de semana. Legal, Ivanildo, muito bacana isso, né? Ter uma coisa nostálgica ali entre os filmes. E também tem, sem prévias, né? Cinemas decidem divulgar Homem-Aranha 3 de um jeito inusitado, usando ali imagens como se fosse uma divulgação feita por fãs, né? A Marvel e a Sony não divulgaram isso, os trailers em cartazes, né? Homem-Aranha 3 sem volta para casa. Exato, vai ser no fim do ano, né? Vai ser previsto lá para, acredito, novembro ou dezembro. E é um filme que está no mistério ainda, né? Eles não divulgaram quase nada. Saiu essa estratégia original agora, né? Tem gente, né, que até hoje diz que os Homens-Aranha anteriores do cinema vão participar também, né? O Tobey Maguire, o Andrew Garfield, mas eles não confirmaram nada ainda, né? Tem gente até que desmentiu que eles não vão participar, e tem gente que depois deu a entender que vão. Então tá um mistério grande em relação a esse filme, né? Acho que na hora que eles divulgarem o que eles estão preparando aí, vai causar uma grande surpresa junto ao público, né? Esse pessoal quer manter um mistério, que ajuda nessa divulgação aí que eles fizeram. Muito bacana mesmo. Como você disse, os antigos são os melhores. Eu concordo, hein? Com essas críticas aí. Ivanildo, muito obrigada, viu? Ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Para vocês também. Até mais. 8h10 na capital amazonense.
CN7. Com Ivanildo Pereira. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site Imediato. Olha, e você pode baixar o aplicativo da nossa rádio, da Rádio ZLZN, no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro app que aparecer é da nossa rádio, essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato às 11 horas. Tem Imediato e o Povo com Edila Chaves, daquele jeito que só ela sabe fazer o programa. E às 4 horas da tarde tem o programa policial Manaus 90, na apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Rabes Mayan e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Pablo Medeiros e Marcos Silva. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira às 7 da manhã, viu? Até lá. Até segunda.